hoje eu vou falar para vocês um pouquinho de quais são os principais requisitos após a reforma da Previdência. No caso de trabalho, desde os 16 anos registrado. Com isso, somando 35 anos, teria 51 no final. Nessa regra, teria que ter no mínimo 61 anos, correto? Pois é, hoje, o que acontece com a implementação da idade mínima, e principalmente da idade mínima para o homem, se ela não se enquadrar em nenhuma outra regra de transição, se nós falarmos da idade mínima previdenciária, que inclusive é uma das regras de transição, ainda que eu comece a trabalhar com 16 anos, implemente os 35 anos de contribuição, com 51 anos, eu não consigo me aposentar. Como eu disse, hoje o principal elemento, o principal requisito para qualquer tipo de aposentadoria e que o INSS está levando em consideração é o fator idade. Por isso, inclusive, quando nós falamos em planejamento previdenciário, o que é o planejamento previdenciário? E eu digo que hoje, principalmente para todas as pessoas, para todos os brasileiros entraram no mercado de trabalho, já é importante começar a se planejar para a aposentadoria. Por quê? Vai contar o tempo de trabalho, vai contar a idade, vai contar o valor da aposentadoria, porque muitas pessoas, infelizmente, hoje, a média das aposentadorias no Brasil, elas giram em torno de 2 a 3 salários mínimos. Poucas pessoas atingem o teto da Previdência, à exceção dos servidores públicos, que aí é uma outra categoria, é diferenciada, e então a forma, inclusive, de aposentadoria também vai mudar, já está mudando. Nós tivemos uma primeira mudança, como eu disse, em 2003, com a Emenda Constitucional 41, mas outras ainda estão sendo implementadas. Então, se preparar é muito importante. Se planejar, mais ainda, porque no planejamento previdenciário, a pessoa vai fazer a simulação em todas as regras de transição, então ela vai saber não só qual a melhor idade, como qual o melhor momento e qual o melhor valor de aposentadoria que essa pessoa vai ter. E tudo isso é extremamente importante e vai fazer uma diferença no futuro, porque, como eu disse, muitos brasileiros se aposentam e a renda da aposentadoria não é suficiente para a subsistência. Essas pessoas continuam no mercado de trabalho, então, para poder, de fato, complementar a renda e, com isso, ter um valor maior de aposentadoria. Tirando as regras de transição das aposentadorias, nós também temos os benefícios, e é muito importante falar deles, porque no dia 30 de junho agora de 2020, entrou em vigor o decreto 10.410, que trouxe várias alterações na sistemática de cálculos dos benefícios e também na sistemática e na nomenclatura. O que nós conhecíamos como auxílio-doença, hoje, na verdade, é conhecido como auxílio por incapacidade temporária. Então, o auxílio-doença, ele tem uma data de início e ele tem uma data de alta programada. Até quando eu falei para vocês do limbo previdenciário trabalhista, quando a pessoa tem o benefício cancelado, cessado pela Previdência, mas a empresa entende que aquela pessoa não está apta a voltar ao trabalho e essa pessoa fica de fato no limbo. Nós temos também aquelas pessoas que, pela própria condição, pela própria doença, encontram-se, e principalmente agora em época de pandemia, pessoas que estão internadas, que estão sem condições nenhuma de trabalhar, ou mesmo as pessoas que se encontram na categoria de risco para a Previdência, e isso tem trazido uma série de
mudanças e principalmente não só nas nomenclaturas, mas também na sistemática, como eu disse, do cálculo do benefício. Quando nós falávamos em auxílio-doença, ele era calculado com base no RMI de julho de 1994 até a data da entrada do benefício. Tirava a média aritmética simples e, nesse interim, era concedido o valor do auxílio-doença com a alíquota de ponto 91. Então, vamos pôr no exemplo, ela receberia R$ 910 de auxílio-doença. Já o auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez, ela era paga 100% do benefício. Hoje isso mudou. Então, a sistemática de cálculos, ela vai ainda continuar pegando de junho de 1994 até a data da aposentadoria. Primeiro, se a pessoa tiver até 20 anos de contribuição, ela vai ter o início do auxílio-doença dela, da aposentadoria por invalidez, em 60% do valor do benefício. E para cada ano que ela tiver a mais, 21 anos de trabalho, 22, 23, 24, para cada ano vão ser implementados 2% ou 2% no valor dessa aposentadoria. Então, uma pessoa que tenha 21 anos de trabalho e esteja numa aposentadoria por invalidez, por exemplo, na nova sistemática, ela vai ter direito a 62% do RMI. No nosso exemplo, que, claro, hoje não é permitido que nenhum benefício previdenciário seja inferior a um salário mínimo, isso até por determinação constitucional. Mas nós tínhamos no passado o chamado pecúlio. Muitas pessoas que sofreram auxílio-acidente receberam esse pecúlio, recebem esse pecúlio até hoje, mas ele é uma exceção à regra e o pecúlio pode ser pago inferior a um salário mínimo. Já todos os demais benefícios, eles ficam na faixa de um salário mínimo. Então, se os 60% for inferior a um salário mínimo, essa pessoa vai receber um salário mínimo de auxílio por incapacidade temporária ou mesmo a aposentadoria por invalidez, que também é chamada hoje auxílio por incapacidade permanente. Ou seja, a pessoa, ela não tem condições de laborar, ela não tem condições de voltar ao trabalho e, por isso, é concedida essa aposentadoria por invalidez, mas com essa sistemática de 60%, mais 2% de anos trabalhados a partir de 20 anos de contribuição. Isso vai fazer uma grande diferença. Então, por exemplo, uma pessoa que tinha um salário que receberia, em média, R$ 4.000 de aposentadoria por invalidez, hoje ela não vai mais conseguir isso. O básico dela seria, ela tem 4.000 de receita, mas a aposentadoria dela chegaria em torno de R$ 2.400. Então, é uma queda significativa, mas a grande justificativa é que, se não houvesse também uma nova sistemática de cálculos, não se teria como manter a previdência e isso prejudicaria as gerações futuras. Nós temos também, na própria artigo 29, que está na PEC 133, que ainda não foi votada, que a partir da aprovação dela, serão realmente os cálculos feitos a partir dos 100% dos benefícios e não mais dos 80 maiores, como é feito hoje pela Previdência, mas isso também traz, dependendo do quanto de referida a pessoa recolheu em determinado período, vai fazer uma diferença no RMI e também vai fazer com que o valor do benefício caia. Em outras situações, se a pessoa ganhava mais, então somando todos os valores, ela vai ter aí um acréscimo no valor do benefício. Mas tudo isso depende de cálculos, tudo isso depende de uma assessoria, tudo isso depende de que seja feito um estudo detalhado e sistemático da condição daquele trabalhador e do melhor momento
Óbvio que quando nós falamos no auxílio-doença, no auxílio-acidente, ou mesmo na aposentadoria por invalidez, elas são situações que realmente não são previstas e o que o INSS analisa não é a doença, mas sim a incapacidade para o trabalho. Por exemplo, uma cabeleireira que tenha um câncer de mama, ela trabalha com a mão, trabalha com secador, e na grande maioria, quando a gente fala, por exemplo, de uma mastectomia completa, tem que também se extrair as glândulas. Essa cabeleireira, ela não vai mais ter condições de labor. Então, invariavelmente, ou ela passa para a categoria de deficiente física e recebendo o BPC, benefício de prestação continuada, ou se ela é contribuinte, isso se ela não tiver contribuição para a Previdência. Caso ela tenha contribuição para a Previdência, ela já entra na categoria do auxílio-doença ou da conversão para a aposentadoria por invalidez, que hoje é a chamada auxílio por incapacidade permanente. Então, são muitas as mudanças, não só de nomenclaturas, mas sim de toda a sistemática previdenciária, do impacto que isso vai trazer no nosso futuro. E assim, a pergunta que muitos me fazem, eu vou ter que trabalhar mais? Sim, todos nós brasileiros vamos ter que trabalhar mais para ter direito ao melhor benefício, à melhor aposentadoria.